Então, o assunto do vídeo de hoje vai ser o seguinte: continuando o tópico sobre escassez e rendimentos decrescentes, conceitos básicos de economia para o entendimento do que seja intermediação financeira. Eu estou construindo uma playlist neste canal sobre economia e investimentos, investimentos em mercado financeiro, e para que eu possa realizar minimamente, com o mínimo de segurança, alguma coisa neste sentido de investimentos no mercado financeiro, então achei por bem começar antes mesmo de fazer isso, né, começar a gravar esses vídeos mais teóricos aqui no canal sobre mercado financeiro e economia. O livro-texto é este aqui, um clássico, bastante utilizado aí pela galera do mercado financeiro, e super recomendo a leitura deste livro. Alexandre Azaf Neto, Mercado Financeiro. Estou então gravando aqui no canal os tópicos deste livro, capítulo 1 sobre intermediação financeira. E estou tratando sobre escassez e rendimentos decrescentes. Nós já vimos no vídeo passado que escassez tem a ver com os problemas fundamentais e determinados pela lei da escassez, ou seja, o que, em que quantidade produzir, como produzir, com que recursos tecnológicos, financeiros e para quem produzir, ou seja, o que, como e para quem produzir. Isto é basicamente a lei da escassez. E, basicamente também, nossa, hoje estou cheio de mente aqui, de ente, né? Escassez na economia é uma coisa bastante básica, porque todos os recursos eles são escassos. Todo economista entende a economia, entende os recursos como escassos. Então vamos continuar a partir deste ponto até a gente chegar na lei dos rendimentos decrescentes, que é o assunto do vídeo de hoje, para a gente finalizar essa primeira parte aí. Então, se os recursos existissem em abundância na natureza, né, porque não existe, mas se existisse em abundância na natureza e a economia pudesse distribuir de forma ilimitada seus bens produzidos, os problemas básicos descritos deixariam de existir. Nesse ambiente, as necessidades humanas estariam plenamente satisfeitas e não faria qualquer diferença a curva de oferta de qualquer produto em particular, assim como a eficiência na produção e a distribuição dos bens e serviços às várias pessoas e famílias. Afinal de contas, os recursos são infinitos, mas não é o que acontece. No entanto, os denominados bens livres, como o ar puro, por exemplo, são cada vez menos frequentes, dando lugar aos bens econômicos, que apresentam algum nível de escassez e valor econômico. Então, bens livres são diferentes de bens econômicos. Os bens econômicos são escassos e têm nível de escassez e valor econômico. Por meio desses bens, os padrões de vida são regulados, cabendo a toda a sociedade a decisão sobre a produção a serem consumidos, pois nem todos os desejos e necessidades poderão ser satisfeitos, já que os bens econômicos são escassos. Os bens livres também, né? A alternativa que cabe a toda decisão econômica é a melhor seleção dos produtos relativamente escassos. Quanto mais dinheiro se gasta em moradia, menos se consome em vestuário. Quanto mais os governos aplicarem em vez de estradas, menos recursos restam para a educação. E assim por diante. Em outras palavras, quanto mais a sociedade consumir hoje, menos sua capacidade de poupança e, em consequência, menor sua capacidade futura de produção e geração de riqueza. Conforme se eleva o número de trabalhadores... deixa eu ver aqui... Toda sociedade econômica deve indicar... Não, acho que na verdade o texto continua aqui. Conforme se eleva o número de trabalhadores na produção de sacos e grãos de terra, a quantidade está... Cara, às vezes esse texto fica um pouco confuso na sua organização. Tá, já me entendi, às vezes eu que sou o problema, né? Já me achei aqui. Toda sociedade econômica deve indicar como os recursos devem ser alocados para a produção de um produto e sua transferência para a fabricação de algum outro bem. A economia de pleno emprego assume, ao decidir produzir determinado produto, renunciar à produção de outro, que é o famoso custo de oportunidade aqui, né? Ou então também decisão conflitante, né? Trade-off. Essa é a lei da substituição estabelecida segundo as orientações e preferências da sociedade econômica. Toda vez que se deseja obter a quantidade adicionais de um bem, é necessário sacrificar quantidades de outro. Então, a economia alerta ainda para a conhecida lei dos rendimentos decrescentes, assunto do vídeo de hoje, finalmente 4 minutos de introdução, que é muito útil para quem quer investir. Tem que ter essas noções básicas. O que significa, então, lei dos rendimentos decrescentes? Extraída da relação verificada entre um fator de produção, ou seja, que são fatores de produção, mão de obra, por exemplo, e o bem produzido. Essa lei descreve que unidades adicionais de fatores de produção promovem incrementos, vamos repetir isso aqui, essa lei descreve que unidades adicionais de fatores de produção promovem incrementos na produção, porém a taxas decrescentes. Os acréscimos de produção vão se reduzindo à medida que se incorporem ao processo mais fatores de produção, ou seja, a parte fixa torna-se cada vez menor por fator de produção introduzido. Por exemplo, a produção
a produção sacos de grãos agrícolas não acompanha proporcionalmente o crescimento do número de trabalhadores, fator de produção variável na terra, fator de produção fixo, conforme ilustrado numa tabela que eu não vou explicar no vídeo de hoje. Conforme se eleva o número de trabalhadores na produção de sacos de grãos na terra, a quantidade elaborada também é incrementada, porém, a um volume continuamente decrescente. A produção incremental por unidade de mão de obra irá apresentar-se cada vez menor, ressaltando os rendimentos decrescentes do fator de produção terra. O comportamento da lei dos rendimentos decrescentes não apresenta sempre a mesma regularidade. Algumas vezes a taxa de variação decrescente somente começa a ocorrer após a inclusão de uma quantidade maior de fator variável de produção, restando cada vez menos recursos para se trabalhar. Essa lei é de fundamental importância para a economia e a avaliação tecnológica, permitindo melhor entendimento entre as variações e as quantidades produzidas. Por fim, é interessante ressaltar ainda que algumas situações de comportamento positivo da produção em que todos os fatores se elevam conjuntamente na mesma proporção ou, em certos casos, em proporções maiores, como é o caso de escalas industriais de fabricação, esse fenômeno se verifica em casos de produção em massa, em que são destacados os ganhos de escala e são influenciados pela disponibilidade de energia abundante e barata, energia nuclear, por exemplo, padronização e especialização da produção, robotização, além de vários outros desenvolvimentos tecnológicos. Por fim, agora sim, para finalizar o vídeo de hoje, essa lei dos rendimentos crescentes não anula de forma alguma o enunciado dos rendimentos decrescentes conforme descrito. Nos rendimentos decrescentes, somente alguns fatores sofrem variações, permanecendo os demais inalterados. As economias de escala, no entanto, costumam trabalhar com quantidades bastante elevadas de maneira a tornar a produção mais atraente diante dos ganhos produtivos oferecidos. Bom, é um assunto um pouco complexo, mas no próximo vídeo quero tratar um pouco melhor, tentando entender, né, este exemplo que ele traz aqui, a lei dos rendimentos decrescentes. Ou se eu achar que não é necessário, então já avanço para o próximo tópico sobre curva de possibilidade de produção. De forma geral, então, lei dos rendimentos decrescentes significa extraída da relação verificada entre um fator de produção mão de obra e o bem produzido. Essa lei descreve que unidades adicionais de fatores de produção promovem incrementos na produção, porém a taxas decrescentes. Basicamente é isso. Eu fico por aqui. Todos os primeiros, 30 vídeos aqui do canal serão apenas de introdução a conceitos de economia antes de tratar de assuntos basicamente de investimentos e mercado financeiro. Acho que não chega a ser 30 vídeos, mas muitos com certeza serão sobre economia básica. Valeu!